E sejam todos muito bem-vindos à Polônia. Estamos aqui agora em Varsóvia, a capital do país, que fica aqui na porção mais já ao leste. O meu objetivo hoje é mostrar para vocês, obviamente, um pouco dessa cidade histórica tão bonita, mas estamos no nosso caminho seguindo até a Ucrânia, já que muitos pediram para mim, e eu também, como eu trabalho jornalístico, tenho que mostrar a realidade desse país que vive a guerra há cerca de 2 anos. Então me acompanhe aqui, se inscreva no canal, faça parte dessa comunidade de viajantes. Bom, pessoal, vocês sabem que por conta do espaço aéreo fechado na Ucrânia, a maneira mais fácil de se entrar no país é através da Polônia. Por isso, nesses dias antes e depois da cobertura in loco no país em guerra, passei em Varsóvia e vou mostrar um pouco dessa cidade encantadora para vocês. Caso não tenham visto a série ucraniana, voltem lá e assistam. São imagens e histórias impressionantes coletadas em várias cidades da Ucrânia. Então, pessoal, agora em relação a algo um pouco mais pessoal meu. A Polônia foi um país que foi se aquecendo no meu coração a cada visita que eu fiz. Essa já é a 4ª ou 5ª vez que eu venho para o país. Eu já gravei muitos vídeos aqui, mas infelizmente tive problema com o HD e por enquanto eu não consigo postar os antigos, mas vou tentar dar sequência a esses vídeos em várias cidades interessantes da Polônia quando eu recuperar essa parte técnica. Mas é um país muito limpo, muito organizado, que tem crescido assim de maneira muito rápida. Entrou agora recentemente no clube dos trilhões, com $1 trilhão de PIB, além, é claro, de ter muita personalidade e uns aspectos políticos interessantes que eu vou contar para vocês também no vídeo de hoje. A Polônia está na faixa dos $900 bilhões de PIB nominal, com quase 1,8 trilhão na paridade do poder de compra, que corrige as distorções que são causadas por cada moeda e também pelo custo de vida de cada país. Isso tudo com uma população de apenas 38 milhões de pessoas, menor que o estado de São Paulo. Realmente um desenvolvimento econômico consistente e impressionante, muitas vezes acima de países como Alemanha, Reino Unido, França e Itália do aspecto percentual. Com isso, vemos que muitos poloneses que outrora deixaram o país para buscar melhores oportunidades de vida na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, hoje têm voltado para a Polônia em peso para estabelecer as suas vidas. Varsóvia é literalmente uma cidade que renasceu das cinzas. É calculada que aqui dentro da Europa, a cidade de Varsóvia, a capital polonesa, foi a que mais perdeu a sua infraestrutura pelos bombardeios da Segunda Guerra. Principalmente os bombardeios nazistas logo no começo, logo em 1939. A gente não pode esquecer que a guerra começou aqui na Polônia. Então, de cerca de 90% das suas estruturas destruídas até uma cidade moderna que tem crescido, tem atraído migrantes do leste europeu para trabalhar aqui e, obviamente, tem feito com que muitos daqueles que pertenciam à diáspora polonesa queiram voltar para suas raízes e ajudar o país, que tem crescido principalmente no setor de tecnologia, das telecomunicações e com muitas empresas pagando bons salários, né? Poder de compra tem aumentado bastante, ainda está um pouco longe da realidade de alguns outros países europeus, mas ainda assim é um futuro promissor que tem a Polônia, pelo menos na minha visão. E a Polônia tem, de certa forma, muita tristeza em seu passado por ter sido invadida tanto pelos nazistas, ficados sob ocupação alemã, quanto também pelos soviéticos. Isso principalmente nos anos seguintes à guerra, onde nós tivemos um regime de partido único aqui, de características socialistas muito fortes, apoiados pela União Soviética, que deixaram também a sua marca na arquitetura. Em um dos principais edifícios aqui, esse é o Palácio de Cultura. Há sempre uma discussão recorrente, vamos derrubar, vamos manter, porque lembra muito as 7 Irmãs de Moscou, né? Aqueles prédios construídos na era stalinista. Até um deles é o Ministério das Relações Exteriores. E, portanto,
tem uma relação muito próxima com a Rússia. Uns acham que o estilo é feio, eu particularmente gosto desse estilo construtivista, brutalista, acho interessante. Não destruiria, apenas traria novos elementos para dentro, ficando isso como um aspecto histórico. Me deixa aqui nos comentários o que vocês acham disso, mas é uma localidade muito tradicional aqui de se visitar em Varsóvia. Depois dos anos comunistas, aquelas décadas que seguiram a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos um regime aqui muito alinhado, obviamente, à União Soviética, e uma questão política difícil, como também era a situação da Tchecoslováquia, a situação da Bulgária, a situação da Romênia e também da Hungria, países satélites da União Soviética. Porém, com a queda do antigo país socialista, obviamente, nós sabemos que houve essa mudança na Europa, e com isso a Polônia começou o seu processo de integração ao mercado comum europeu, à União Europeia e também a todas as outras instituições de caráter econômico. Mas o que chama atenção hoje é que a Polônia se tornou um dos braços fortes da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, aqui no centro-leste europeu, sendo um país muito alinhado aos valores ocidentais e à defesa daquilo que eles acham que por muito tempo não puderam defender por conta da imposição de seus vizinhos sobre o seu território. Então é um aspecto interessante esse orgulho polonês, e que hoje se torna um parceiro tão fundamental dos Estados Unidos, dos países europeus e também da própria Ucrânia, durante este momento em que temos um mundo dividido também entre duas parcelas. Durante esses mais de 2 anos de guerra, calculam que mais de 2 milhões de ucranianos passaram pela Polônia como refugiados, dos quais quase 1 milhão ainda continuam a viver no país nas mais diferentes cidades. Muito disso se explica através da fácil integração que os ucranianos tiveram no país vizinho, com uma língua parecida de base eslava, além de culturas europeias enraizadas no cristianismo. Isso mostra que quando a imigração acontece através de países com a mesma matriz civilizatória, o processo é mais fácil e promove uma ajuda mútua entre os imigrantes e o país que os recebeu. Ao contrário de outras nações europeias, onde nós vemos que ao receber uma onda descontrolada de imigrantes de matrizes civilizatórias completamente opostas, tem sofrido um declínio social constante e gastos cada vez maiores para a acomodação de tais pessoas em seus países. Bom pessoal, depois desse primeiro dia em Varsóvia eu peguei o ônibus e segui para a Ucrânia, então vale conferir esta série ucraniana que ficou muito boa também. Quando retornei da Ucrânia 8 dias depois, na fronteira eu presenciei um protesto de fazendeiros poloneses contra os produtos ucranianos, um drama recorrente no país por conta daquilo que os poloneses chamam de concorrência injusta. Os ucranianos são grandes produtores agrícolas, principalmente no setor de grãos e cereais. Com a guerra também se estendendo no Mar Negro, grande parte da produção agrícola do país não pode ser escoada de maneira convencional, tendo que passar pelas fronteiras terrestres da União Europeia com trens e caminhões. Os produtos ucranianos, muitas vezes mais baratos, estariam, segundo os fazendeiros europeus, trazendo uma concorrência desleal para o mercado interno europeu. Por isso, muitos protestos acontecem em relação a isso, o que mostra que, mesmo estando juntos do aspecto ideológico e até mesmo militar, Polônia e Ucrânia sofrem atritos no aspecto econômico por conta da guerra. Bom pessoal, eu mudei de visual e cara visivelmente mais cansada, mas eu estou em Varsóvia, então eu que comecei um vídeo aqui e não terminei, termino hoje indo para as partes históricas dessa capital belíssima da Polônia, um país que mora no meu coração por estar sempre se desenvolvendo sem perder a sua essência. Então continue assistindo esse vídeo até o final que você vai gostar bastante.
Bom, agora eu cheguei aqui no belíssimo centro histórico de Varsóvia, que foi uma capital muito importante durante o Reino da Polônia, depois quando nós tivemos a Confederação Polonesa Lituana, que também durou aí praticamente 200 anos e foi uma força nessa parte aqui do Báltico, na parte do centro-leste europeu. E o que é interessante a gente pensar é que a Varsóvia, durante a Segunda Guerra, foi uma das cidades mais destruídas do mundo. Alguns falam aí 90% da cidade completamente devastada pelos bombardeios, inicialmente dos nazistas e depois dos aliados para recuperar a cidade, dos próprios soviéticos, etc. Então a gente tem aqui uma reconstrução que foi feita aos moldes do que era antes, mas não necessariamente tudo original, porque grande parte foi perdido. De qualquer maneira, é uma localidade belíssima e um ponto, obviamente, de visita de muitos dos turistas, muitos dos viajantes que vêm por aqui, porque é um lugar belíssimo e eu vou mostrar para vocês algumas imagens a mais. Atualmente a cidade de Varsóvia tem mais de 1,8 milhão de habitantes, passando dos 3 milhões em sua região metropolitana, que tem crescido constantemente pelas oportunidades surgidas recentemente. Suas origens começam, assim como outras cidades da região, durante a Idade Média através de um centro murado. Mas foi só no século XIV que a cidade se tornou importante como é hoje. Inclusive, foi a capital do Reino da Polônia nos anos de 1700, após um terrível incêndio em Cracóvia, que era de fato a capital do Reino polonês. Como já falei para vocês, a história da Polônia, apesar de grandiosa, também é marcada por inúmeras invasões de seus países vizinhos, principalmente os suecos, germânicos e russos, mas que também chegou a fazer parte do Império Francês durante as guerras napoleônicas, como o Grão-Ducado de Varsóvia. E como vocês sabem, aqui no canal eu gosto de postar os vídeos de países diferentes em uma sequência meio aleatória, mas todos eles numerados, isso só para trazer mais engajamento e mostrar a diversidade de destinos já visitados por mim, para que vocês também possam acompanhar. Mas obviamente que a Polônia é um dos países mais fascinantes da Europa e tem uma playlist especial para ela, que inicialmente eu não consegui colocar no canal porque eu tive um problema com o meu HD externo de 2022, quando eu fiz uma ampla viagem pela Polônia, mas graças a Deus consegui consertar. E eu não sei quando eu vou postar esse vídeo, porque ele está muito próximo à série ucraniana, que acaba sendo prioritária por conta da guerra, mas com certeza essa série polonesa está lindíssima, passando por Szczecin, por Łódź, por Gdansk, por Poznan, Varsóvia. Cracóvia já estive 3 vezes, mas não gravei vídeos, tenho que voltar para gravar vídeos, e além de querer visitar muito Breslavia, Wrocław, que eles falam, que é a cidade mais bonita dita por todos aqui no país pela questão histórica. E uma coisa que muita gente não percebe e que é fantástico da Polônia, pelo menos se você for olhar do século XVI em diante, mais ou menos, é que apesar de ser um país muito católico, muito religioso nesse aspecto tradicional, de ter a comunhão com Roma, inclusive eles são muito orgulhosos de Karol Wojtyła, o Papa João Paulo II, que aqui, qualquer igreja que você vai na Polônia, sempre tem uma foto, uma menção a ele. Apesar desse aspecto religioso forte, os poloneses, ao longo também daquele período pós-Idade Média, se tornaram grandes cientistas em diversas áreas. Exemplo do astrônomo Nicolau Copérnico, esse que mudou a história da astronomia moderna, principalmente, tendo uma visão que fugia até mesmo das vertentes da igreja sobre o geocentrismo, da Terra estar no centro de tudo, além, é claro, de tantos outros na matemática que surgiram em séculos seguintes, séculos 17, 18, 19. Temos o Banach, por exemplo, que eu que estudei matemática, ele era um polonês muito famoso, além, é claro, de Marie Skłodowska-Curie, essa aqui também nascida em Varsóvia. Vou tentar mostrar a casa dela para vocês, que é uma das mais renomadas químicas da história da humanidade. Ganhou 2 prêmios Nobel e também é um exemplo
escola científica polonesa, apesar de ter sido radicada na França, não muda o fato das suas raízes e ter começado com seu interesse científico também aqui no seu país de origem. Acho que ela dispensa apresentações para muitos de vocês, mas Marie Curie nasceu aqui em Varsóvia em 7 de novembro de 1867 e se tornou pioneira nos estudos sobre a radioatividade. Sua trajetória brilhante na ciência envolve ter se tornado a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel e também a primeira pessoa a ter ganhado o prêmio 2 vezes e em 2 campos diferentes, química e física. Se tornou a primeira mulher professora na Universidade de Paris e alguém que literalmente deu sua vida à ciência, morrendo em decorrência dos efeitos nocivos da radiação em seu corpo, algo que na época ainda não era tão conhecido. Apesar de ter sido naturalizada francesa e ter passado grande parte da sua vida ao lado de seu marido francês Pierre Curie, seu amor à sua terra natal jamais foi esquecido. Inclusive, o elemento radioativo polônio, número 84 na tabela periódica, foi descoberto pelo casal Curie em 1898 e batizado em homenagem à terra natal de Marie. Bom, pessoal, hoje toda a Polônia é conhecida por sua grande parcela de cristãos católicos. Mas antes da Segunda Guerra Mundial, a cidade de Varsóvia era composta por cerca de 35% de judeus, mais de 450 mil pessoas na população da época. Judeus esses encurralados e presos num gueto murado construído pelos nazistas após invadir a Polônia, esse que ficaria conhecido como o tenebroso gueto de Varsóvia. Muitos desses judeus foram posteriormente enviados a campos de concentração e mortos. Falaremos sobre esse trágico episódio mais pra frente nesse vídeo. Varsóvia foi liberta pelos russos apenas em janeiro de 1945 e naquele momento 2 em cada 3 habitantes da cidade morreram ou foram deportados. A reconstrução da capital, quase que 90% destruída, envolveu esforços coletivos de muitos países. Mas após a guerra, com o estabelecimento da Cortina de Ferro e a divisão da Alemanha, Varsóvia e toda a Polônia ficaram sob a influência política e econômica da União Soviética, sendo um dos estados satélite mais importantes para o governo de Moscou durante a Guerra Fria. Bom, quem me segue no Instagram sabe quanto eu sou fã da Polônia, por conta do país ter encontrado desenvolvimento econômico e já ter chegado no clube do trilhão, né, com o PIB nominal acima de $1 trilhão, tendo pouco mais de 40 milhões de pessoas, ou seja, é muito impressionante esse dado, mas não ter abandonado suas tradições para conseguir o desenvolvimento econômico. Muitos países europeus, Europa Ocidental, principalmente nos últimos 20 anos, 30 anos, para manter o mesmo nível de desenvolvimento econômico, tiveram que abrir muitas fronteiras, receber gente de muitas outras culturas e estão, em muitos casos, sofrendo muitos problemas. Exemplo da Suécia, que está em uma situação dramática da segurança pública. Esse que era um dos países mais seguros da Europa, hoje é um dos mais perigosos. A França, a Alemanha, o Reino Unido, nós sabemos também que há uma série de tensões sociais causadas também pelo multiculturalismo, enquanto que a Polônia, sendo um país mais homogêneo, de braços abertos aos imigrantes, mas colocando de maneira clara que as pessoas precisam se integrar, eles mantiveram a segurança, mantiveram a limpeza, mantiveram um país que se desenvolve sem perder as suas raízes. Eu acho isso louvável e por isso que gosto muito de visitar o país, sempre muito bem tratado. Acho que já vim aqui 4, 5 vezes. E quero voltar mais, conhecer outras cidades, porque vocês podem ver, é lindíssimo, os preços ainda são acessíveis, isso tem se tornado mais caro porque as pessoas estão se tornando mais ricas, isso é um fenômeno normal da economia, mas ao mesmo tempo você tem uma situação muito confortável para quem visita. Obviamente que o frio atrapalha um pouco, mas dá para aguentar. Bom, e algumas pessoas podem não entender quando eu falo do multiculturalismo, ele funciona em alguns cantos e não funciona em outros. No caso do Brasil, Argentina, Estados Unidos, apesar de todos os problemas, são sociedades multiculturais que funcionaram, mas é porque
o país, a nação se formou através da mistura de culturas. A formação se dá diretamente dessa mistura de influências. Não é que você tinha uma cultura previamente estabelecida amplamente e ela foi substituída. Obviamente que tínhamos as culturas indígenas no Brasil, mas não era uma predominante, eram vários diferentes, e as culturas indígenas obviamente que foram aglutinadas juntamente com a cultura europeia, com a cultura africana, e formaram a cultura brasileira, assim como outros países latino-americanos e os próprios Estados Unidos. No caso dos países europeus, principalmente a Polônia, países antiquíssimos, de centenas e centenas de anos, você tem uma cultura estabelecida aqui de maneira bastante clara há muito tempo. Então, quando você tem uma mistura de influências agora que queira mudar esses paradigmas de centenas e centenas de anos, isso causa mais tensão do que vantagens, seja econômicas, seja sociais, para todos aqueles que vivem. Por isso que, no caso europeu, não tem funcionado muito bem. A gente vê isso de maneira bem clara. Os países que abriram totalmente as portas e se tornaram berços do multiculturalismo, como estão em declínio social, ao mesmo tempo outros que são um pouco mais fechados, um pouco mais conservadores nesse aspecto de preservar suas tradições, estão ainda em uma situação mais estável, uma situação mais vantajosa, se a gente pode dizer. É uma briga que acontece constantemente no aspecto da geopolítica, vocês sabem disso, e é por isso que eu gostaria só de explicar, para que não seja mal interpretado, que eu sei que hoje é fácil ser cancelado por qualquer frase. Essa diferença da política migratória tem criado muitos atritos entre o governo polonês e a chefia da União Europeia em Bruxelas. Na Polônia, independentemente do partido político que comande o país, sejam os conservadores ou liberais, sejam de esquerda ou de direita, todos concordam que a Polônia deve permanecer com a sua política migratória como temos agora. Muitos utilizam os exemplos fracassados da Suécia, França e Reino Unido para restringir ao máximo a imigração ilegal descontrolada do Oriente Médio, da África e do Sul da Ásia, o que levou à formação de guetos em grandes cidades europeias, onde, em muitos casos, o Estado tem perdido o controle. Vale ressaltar que nos últimos 20 anos a Polônia não registrou ataques terroristas em seu território e também não tem células do terrorismo internacional atuando dentro de suas fronteiras. Essa estabilidade e segurança são a razão pela qual tanto esquerda quanto direita não querem mudar seus princípios e ceder às pressões feitas por outros países. Um aspecto que também acho fascinante da geopolítica recente é que, se a gente for olhar a fundação da OTAN, tem 1949, nós temos também, naquele contexto da Guerra Fria, o Pacto de Varsóvia, que foi mais ou menos um pacto militar, econômico, ideológico, fundado pela União Soviética aqui em Varsóvia para os países da antiga Cortina de Ferro, países antigos com antigos sistemas socialistas comunistas. E hoje a Polônia se tornou como se fosse um dos bastiões contra a Rússia, contra os russos, contra tudo aquilo que eles representam para a segurança europeia e também da geopolítica mundial, pelo menos a nível regional europeu. E aqui você tem o nascimento daquele antigo pacto, então você olhar essa dicotomia é sempre muito interessante. Então, pessoal, Varsóvia não é só conhecida pela sua bela cidade antiga ou por Marie Curie, também é conhecida por motivos tristíssimos. A exemplo do gueto de Varsóvia, que foi um dos piores e mais desumanos guetos criados para os judeus durante a época da ocupação nazista. Mas vale a gente ressaltar que isso só foi possível porque tanto aqui na Polônia como também na Ucrânia, onde outros guetos foram formados e onde milhares e milhares de judeus foram dizimados, nesses dois países, em grande parte da Europa, já havia um sentimento antissemita bastante presente. E aí os nazistas utilizaram desse terreno fértil para transformar ainda mais o ódio aos judeus como uma política de Estado. E o que eu estou dizendo com isso é que, obviamente, os poloneses e ucranianos e húngaros e tantos outros do centro-leste europeu já tinham esse preconceito enraizado e acabaram fazendo vista grossa quando a máquina de morte dos nazistas, a forma industrial de eliminar os judeus, chegou nessa parte e realizou uma das maiores tragédias, um dos maiores genocídios da história da humanidade. É interessante também a gente ver
que apesar dessas pessoas terem embarcado inicialmente nessa ideia dos nazistas, que os judeus eram um mal da sociedade, precisariam ser eliminados na visão doente que as pessoas tinham naquela época, muitos deles também foram levados aos campos de concentração, porque Hitler e as seclas e os seus ministros viam também os poloneses, que são povos eslavos, assim como os ucranianos e tantos outros, como uma raça inferior, se assim podemos dizer, algo que é completamente descabido, absurdo, e só revela como essas teorias malucas que regeram a Europa naquele momento da década de 30 não fazem sentido algum. Essa é uma crítica que os russos fazem, inclusive aos ucranianos hoje em dia, porque durante aquela época muitos deles foram colaboradores com o regime nazista, isso é um fato, exemplo de Stepan Bandeira e tantos outros, e deixaram remanescentes que, por odiarem mais os soviéticos do que, obviamente, os nazistas, se alinharam com essa vertente nefasta e acabaram também causando inúmeras mortes, representando os interesses de Hitler no leste europeu. Antes de ir embora, tinha que aproveitar para comer mais uma vez os clássicos da culinária polonesa. A gostosa sopa Jurek, com caldo à base de levedura de centeio com batatas e salsichas de entrada. Algo muito saboroso. Além dos famosos pierogi, massas recheadas com diferentes sabores, servidas com sour cream. Sempre tudo muito gostoso e com preços acessíveis. Almoços completos na faixa de 40 até 50 reais e com cerveja. E como vocês sabem, o meu canal ele é um acervo em constante construção. Volto sempre para vários países, para várias cidades, estou sempre atualizando esta biblioteca audiovisual aqui para vocês. E obviamente voltarei a Varsóvia para ir no museu do gueto de Varsóvia, aí nas paredes remanescentes dessa região tenebrosa. E eu misturo o meu trabalho de youtuber aqui, que graças a Deus está prosperando e está cada vez mais me dando possibilidade de viajar, com o meu trabalho oficial e principal de jornalista correspondente internacional. Portanto, essa visita em Varsóvia foi curta, está sendo curta por conta dos horários dos voos, já que o objetivo era chegar à Ucrânia e esse é o caminho mais fácil, não era vir à Polônia, porque vocês sabem que quando eu vou para um país para fazer uma série completa, eu fico mais dias, fico mais tempo, e aí não é nessa correria. Mas acho que esse vídeo ficou bacana, deu para vocês pegarem pontos interessantes da geopolítica, da história daqui. Continue acompanhando o canal, se inscrevendo, fazendo parte dessa comunidade. Somos já perto de 90 mil pessoas. Muito obrigado pelo carinho sempre e até breve. Espero que tenham gostado e que continuem assistindo as playlists do canal, para assim prestigiar esse trabalho que é sempre feito com muito carinho a todos vocês. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.